A paz do Senhor Jesus, mais um projeto Pão da Vida, entrando aí no seu Facebook, na sua rede social. A palavra que Deus me deu no dia de hoje está lá no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2, que nos diz: Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu gostaria que você imaginasse algo neste momento. Imagina você Calvário. Calvário. A maior prova de amor que alguém pode ter recebido foi o Calvário. Imagina você, Jesus, ele sendo levado até o Calvário e sendo deitado naquela cruz. Cristo, ele é deitado naquela cruz. Mas tem algo interessante que eu gostaria que você imaginasse neste momento. Imagina você, os soldados, dando uma banda em Jesus, colocando Jesus deitado sobre aquela cruz. E um daqueles soldados, eles pega o braço de Jesus, estica o braço de Cristo. E quando ele estica o braço de Cristo, ele pega um prego e ele desfere o primeiro golpe sobre a mão de Cristo. Com aquele prego ele fura as mãos de Cristo. E Cristo, ele olhando a tudo isso, virado para o seu lado, enquanto o soldado estava em cima dele, batendo aquele prego, cravando aquele prego, ele olhando tudo aquilo. O sangue escorrendo, o sangue pingando já. Ele olhou, ele poderia ter feito força. Ele poderia ter feito força com as suas mãos. Imagina você e pense bem. A mesma mão que levantou o paralítico. A mesma mão que se estendeu sobre o mar e acalmou o mar. A mesma mão que levantou o morto. A mesma mão que operou tantos milagres. Foi aquela que permaneceu estendida sem que ele fizesse força alguma. Ele poderia ter feito força. Ele poderia ter usado o seu poder de Deus. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque ele viu uma lista. Imagina você. Enquanto Cristo ele olha para a sua esquerda, e ele vê ele batendo aquele prego, o sangue jorrando já. Ele olha além dos cravos, além do prego, além do martelo do soldado. Ele viu o martelo? Viu. Ele viu o soldado? Viu. Ele viu o prego? Viu. Mas ele viu uma lista. Ele viu uma lista com o seu pecado. Ele viu uma lista com o seu nome. Ele viu uma lista com o meu pecado, com o meu erro também. E quando ele vê tudo isso, ele tem uma decisão. Vale a pena morrer por ele. Tenha certeza de uma coisa. Cristo poderia ter saído daquela. Jesus, ele poderia ter saído daquela situação, mas ele não saiu. Sabe por que ele não saiu? Porque ele preferiu morrer por você. Ele preferiu suportar a afronta, como nós lemos aqui, desprezando a afronta. Ele desprezou tudo aquilo. Ele passou pela afronta, mas ele não deu a mínima. Ele passou por deboche, mas ele não deu a mínima. Ele venceu tudo isso por você. Você passaria vergonha por alguém que você não conhece? Você aguentaria passar afronta por alguém que você não conhece? Pois bem, Cristo passou por tudo isso. Por causa de você e por causa de mim. Nenhuma coisa que você faça vai fazer te amar menos. Deus vai fazer Deus te amar menos do que Ele te ama. Então, se entregue a esse amor. Permita que Cristo ele venha fazer a limpeza no seu coração. Ele preferiu suportar a dor do que ele sentir a dor na eternidade de não ver você ao lado dele. Ele suportou aquela dor daquele momento para ver você na eternidade com ele. Tudo que ele passou foi por amor a você. Tudo que ele passou foi para que você estivesse do lado dele. O seu pecado de ontem, o seu pecado de hoje, o seu pecado de amanhã estavam todos naquela lista. Tudo que você fez, por mais que você não consiga se desprender disso, ele está falando: eu venci por você. Todo pecado foi pago por você.
A Bíblia nos diz lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14, que Cristo ele riscou uma cédula que era de dívida contra nós. Uma cédula que era de dívida contra mim e contra você. Versículo de número 14. Havia uma cédula de dívida contra você. E a Bíblia diz que ele tomou essa cédula de dívida, levou até a cruz do Calvário e cravou ela na cruz. Sabe por quê? Porque tudo que era contra nós, essa lista de nossos erros, nossos pecados, que estava nos condenando, ele levou até a cruz do Calvário e falou: eu pago a conta. Cristo pagou a conta por você. Cristo viu a lista por você. E cada vez que o inimigo tentava fazer ele desistir da cruz, desesperadamente fazendo ele desistir daquele momento, a dor que ele sentia maior era de não poder ter você na eternidade com ele. Foi por isso que ele suportou uma dor, uma afronta tão grande, se assentou à destra do trono de Deus. E está te mandando um recado hoje. Eu te espero lá. Ele te espera lá. Tudo que você fez, ele sabe. E ele já pagou essa conta. Tenha certeza que Deus ele te ama mais do que qualquer pessoa neste mundo. E ele quer você ao lado dele. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E até o nosso próximo projeto, Pão da Vida Querendo Deus. No nome de Jesus.